Opa! No vídeo de hoje vamos falar qual a melhor estratégia de manutenção a ser adotada aí no retorno das operações das indústrias, né? Recentemente os planos de retomada da economia já foram sendo colocados em prática e alguns segmentos, algumas indústrias já voltaram, né? Iniciaram aí devagarzinho a retomada de suas operações. Mas aí a questão que fica é qual será a melhor estratégia de manutenção a ser adotada nesse momento, nessa retomada, no que a gente tem falado muito, né, que o pessoal tem falado muito aí, de que é o novo normal. A gente deve voltar com a mesma estratégia que nós estávamos tocando lá em fevereiro, início de março, ou a estratégia deve ser diferente? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer o meu ponto de vista e qual a melhor estratégia de manutenção deve ser adotada nesse momento, na retomada da economia, na retomada das operações das indústrias nesse momento. Para que a gente consiga definir a melhor estratégia de manutenção, a gente precisa entender qual o momento que a empresa está vivendo no retorno da sua retomada. E a dor principal das empresas nesse momento será o controle de seus custos. Certeza que isso é uma dor que todo empresário, que todo executivo, que todo diretor está tendo que administrar. Terá esse forte desafio aí durante muito tempo. E aí, como que a gente pode, o setor de manutenção pode e deve contribuir nessa questão de custos? O que é que a manutenção tem a ver com isso? A manutenção ela interfere diretamente nos custos de produção. Ah não, Euclides, mas quem deve se preocupar com essa questão de custos é o setor de produção, é a gestão econômica, é a controladoria, a gestão financeira, enfim, não é. Esses setores, essas áreas se preocupam e a manutenção precisa fazer um trabalho forte, um trabalho eficiente para garantir o custo unitário menor possível. As empresas precisam nesse momento atingir o seu recorde na redução do seu custo unitário. E o que é o custo unitário? O custo unitário é quanto a empresa gasta para produzir determinado produto. Então, se é uma empresa do segmento têxtil, quanto que ela gasta para produzir 1 metro ou 1000 metros daquele tecido? Se é uma empresa de mineração, quanto que ela gasta para produzir 1 tonelada daquele minério? Se é uma empresa de construção civil, quanto que ela gasta para produzir 1 tonelada de cimento, de brita, de areia, enfim. Quanto que ela gasta para produzir um determinado lote, né, do seu produto. Por quê? Isso vai interferir no preço de revenda. As empresas precisam voltar muito mais competitivas. Então, para que elas consigam manter o seu preço no mercado, porque o poder de compra também lá fora estará reduzido, ela precisa reduzir o seu custo de produção. Certo? Beleza. Então, dei uma contextualizada aqui sobre o principal desafio que vai ser manter o seu custo unitário sob controle. Como que a manutenção pode e deve interferir para gerar um recorde no valor de custo unitário, o menor valor que já foi identificado dentro da empresa com relação ao custo unitário. O setor de manutenção, ele normalmente, né, tem os seus planos de manutenção baseado no tempo, né, ou baseado em horas ou baseado em quilômetros, que são as manutenções preventivas sistemáticas. As manutenções preventivas sistemáticas, elas falam o seguinte: de tanto em tanto tempo, né, nesse intervalo periódico, a equipe de manutenção deve visitar aquele ponto da máquina, retirar aquele componente, descartar e aplicar outro componente novo, independente da condição desse componente que saiu. Essa é a visão e esse é o modelo de manutenção preventiva sistemático, baseado em planos de manutenção sistemático. A cada tanto tempo, a cada tantas horas, a cada tantos quilômetros, a cada tantos dias, a equipe de manutenção visita aquele ponto, retira o componente e aplica outro, independente da condição. Então, nesse momento aí, pode-se retirar um rolamento que ainda tem vida útil, que ainda pode ser utilizado por mais tempo. O que é que eu sugiro nesse momento? As manutenções preventivas sistemáticas, elas devem ser paradas. Mas, Euclides, se você está falando para eu não fazer manutenção preventiva, é isso mesmo, eu estou falando para você não fazer manutenção preventiva sistemática. Euclides, mas cara, se eu não fizer a manutenção preventiva dos meus planos, a máquina vai quebrar. E se a máquina quebrar,
eu vou ter parada de produção, eu vou ter lucro cessante. Aí eu vou ter baixa disponibilidade e baixa confiabilidade. É isso mesmo que você está falando para fazer? Não é isso. Se você para uma estratégia que você já tem ela em curso, você precisa adotar uma estratégia mais eficiente. Lembra que a indústria vai voltar num novo cenário. É o que, mais uma vez, reforçando, é o que o pessoal fala aí, que é o novo normal. Então, nós não devemos simplesmente parar uma estratégia e não colocar uma nova estratégia em cima, uma estratégia mais eficiente. E qual seria essa estratégia mais eficiente, no meu ponto de vista? Seria a manutenção preventiva baseada na condição. Então perceba, a gente não está deixando de fazer manutenção preventiva. Nós estamos mudando o método e a intensidade do tipo de manutenção. Então a manutenção preventiva baseada no tempo, baseada em períodos, a manutenção preventiva sistemática, ela sai, ela para, ela diminui a sua intensidade e entra a manutenção preventiva baseada na condição. Você vai periodicamente, aí é onde a sua estratégia de manutenção anterior, se foi bem estruturada, vai funcionar. Se você tem definido quais são os gargalos do teu processo, quais são os teus equipamentos críticos, você vai intensificar a inspeção preditiva e inspeção sensitiva. Qual a diferença da inspeção preditiva e da inspeção sensitiva? A inspeção preditiva, ela usa instrumentos, ela usa um pouco mais de tecnologia, usa tecnologia na verdade, né? Ela usa a tecnologia de alguns instrumentos para identificar possíveis falhas da máquina, né? A falha potencial. Antes de atingir a sua falha de fato, a gente já consegue identificar, né, aquele ponto que vai falhar e corrigir antes da falha funcional. Quem ainda não estudou sobre curva PF, dá uma pesquisadinha aí sobre curva PF que você vai entender melhor o que eu estou te falando. E a inspeção sensitiva, ela é uma inspeção baseada nos sentidos. Então, o profissional, nós temos vários profissionais executantes de manutenção que são excelentes em diagnóstico. Sempre, se você parar para pensar, você vai ter aquele cara na tua equipe que fala assim, sempre que eu peço para esse cara achar um defeito, ele acha para mim. Como que ele consegue fazer isso? Através da inspeção sensitiva. Então ele vai observar se está tendo algum vazamento ali naquele ponto da máquina, naquele redutor. Ele vai sentir se tem uma vibração, ele consegue perceber uma vibração. Ele vai sentir um cheiro de queimado, um cheiro diferente, né? Ele vai perceber uma temperatura um pouco mais elevada ali quando ele aproxima a mão, consegue sentir através do toque, né? Algo que também não prejudique, né? Algo que não machuque o funcionário, mas ele consegue perceber, então ele consegue enxergar, ele consegue ouvir o ruído. Então, através dos sentidos, ele consegue diagnosticar que existe algo de errado naquele ponto. E por que eu estou falando sobre intensificar a inspeção preditiva, a inspeção sensitiva e abandonar um pouco a questão da manutenção preventiva baseada nos planos? Porque quando eu passo em determinado ponto da máquina e ele não apresenta nenhum problema, eu não consegui identificar problemas nem com a sensitiva nem com a preditiva, eu não preciso corrigir aquilo. Eu não preciso atuar. A manutenção preventiva sistemática me faria atuar ali, ela me faria retirar aquele componente, jogar fora e colocar um novo. Na manutenção baseada na condição, eu não preciso e não devo fazer isso. Então perceba, eu vou criar um roteiro de inspeção, eu vou passar sistematicamente, periodicamente na máquina e procurar os defeitos. E vou procurar as falhas potenciais que existem ali na minha máquina. Uma vez identificada essa demanda, eu registro através de uma ordem de serviço, uma ordem de manutenção, planejo tudo que vai ser necessário executar, né, todos os recursos necessários para executar aquele reparo, programo isso junto com a equipe de produção e execução de manutenção e no momento certo eu vou lá e atuo somente com a equipe que precisa, com os materiais que precisam, no tempo que precisa e no ponto necessário. Com isso, o seu esforço de atuação nas correções vai ser direcionado, vai ser enxuto, vai ser econômico e vai ser mais eficiente. Então a minha dica para esse momento de retomada, né, das operações após aí a quarentena, após a Covid-19 é foco em manutenção preventiva baseada na condição. Para um pouquinho, deixa um pouquinho de lado a questão de manutenção preventiva baseada no tempo, manutenção preventiva sistemática em planos de manutenção. A não ser que o teu plano de manutenção seja um plano
excepcionalmente assertivo, ao ponto de você só vai nos pontos quando eles já estão no máximo de vida útil dos componentes, então ok, permanece com a tua estratégia de manutenção preventiva baseada em planos de manutenção. Mas se você criticar, olhar com a lupa os teus planos de manutenção baseado no tempo, você vai achar oportunidade de melhorias com certeza para aumentar a vida útil dos componentes que estão lá. Então, pessoal, essa é a minha dica, esse é o meu ponto de vista, essa é a estratégia de manutenção que eu vou buscar adotar nessa retomada das operações. Se você tem uma dúvida, se você tem uma dica, se você tem alguma sugestão relacionada a esse ponto, qual a melhor estratégia de manutenção do teu ponto de vista, deixa o seu comentário, manda para mim uma mensagem aí no inbox do LinkedIn, ou então no meu perfil do Instagram, @onetoeuclides, que a gente troca uma ideia, a gente fala um pouquinho mais e quero ouvir tua opinião, quero ouvir a sua contribuição. Inscreve no canal do YouTube, né? Deixa o like, se inscreve no canal, porque sempre que você deixa um curtir e se inscreve no canal, o YouTube passa a entregar para você os novos conteúdos. Então se você não curte, se você não se inscreve, os próximos conteúdos que eu for publicando, os próximos vídeos, talvez você não seja sinalizado. E aí você pode perder um conteúdo bacana que pode aplicar aí no teu dia a dia.